E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar fundo na teoria geral dos direitos fundamentais. O nosso foco aqui é total para o concurso do MPAL, o Ministério Público de Alagoas, com aquela análise minuciosa no estilo da banca FCC. O objetivo é um só: dominar esses conceitos para gabaritar na hora da prova. Então, bora lá! Nosso caminho está dividido em 5 etapas bem estratégicas. A gente começa com uma visão geral, depois vai direto no que a FCC gosta de cobrar, separando lei e doutrina. Em seguida, a gente vai desvendar as pegadinhas clássicas da banca, analisar as características dos direitos e, no final, fechar com uma revisão rápida. É o caminho para dominar o assunto. Bom, vamos começar pelo começo com algo que parece básico, mas que a FCC adora cobrar: a estrutura do título 2 da Constituição. Parece simples, né? Mas só a forma como os capítulos estão organizados ali já pode virar questão de prova. Para a gente já ir aquecendo, que tal uma questão bem no estilo clássico da FCC? Eles adoram testar o conhecimento literal da lei. Essa afirmação que está na tela, está certa ou está errada? É bom pensar com calma, porque aqui a precisão é tudo. E a resposta é falso. E aqui, pessoal, já temos uma pegadinha clássica da banca. O gênero direitos fundamentais não se divide em 2, mas sim em 5 espécies, que são exatamente os 5 capítulos do título 2. É um detalhe que pode custar uma questão importante. Agora, um ponto que é fundamental entender: a diferença entre direitos e garantias. É simples, olha só. Os direitos são o quê? É o bem que a gente tem, tipo a liberdade de ir e vir. Já as garantias são o como, ou seja, a ferramenta que protege esse direito, como o habeas corpus. A FCC adora tentar confundir um com o outro nas questões. Fica a dica. Certo. Agora vamos entrar na parte da evolução histórica dos direitos. E olha, a FCC não se contenta em saber só os nomes. A banca quer saber os valores que estão por trás de cada geração, o contexto em que surgiram. É um prato cheio de detalhes que vem da doutrina. Uma forma fácil de lembrar é associar a evolução dos direitos com o lema da Revolução Francesa. A primeira geração é a da liberdade, que exige que o Estado não interfira. A segunda é a da igualdade, que exige uma ação do Estado. E a terceira, a da fraternidade, ou solidariedade, que foca em direitos que são de todo mundo, como o direito à paz. E aqui tem uma nuance que derruba muita gente. As gerações são cumulativas, ou seja, uma não substitui a outra. É por isso que muitos autores preferem usar o termo dimensões. A FCC pode tentar te induzir ao erro, dizendo que uma geração superou a outra. Fique muito atento a isso. Entender essa ideia de dimensões já protege a gente de um tipo de pegadinha. Mas a FCC é criativa, né? Então agora vamos direto ao ponto: as armadilhas da banca. A gente vai focar nas sutilezas, nas exceções e naquela diferença entre o que a lei diz e como a doutrina ou o STF interpretam. É aí que a banca gosta de testar quem estudou de verdade. A irrenunciabilidade, aquela ideia de que não se pode abrir mão de um direito fundamental, parece uma regra absoluta, certo? Pois é, mas é aí que mora o perigo. Existe uma exceção que a doutrina criou e que é tema recorrente em provas. Então funciona assim. A regra é clara: não se pode renunciar a direitos fundamentais. Mas a doutrina e a jurisprudência admitem uma renúncia temporária, bem específica e limitada. O exemplo clássico é o do participante de reality show que abre mão de parte da sua intimidade. É exatamente nesse contraste entre a regra e a exceção que a FCC adora trabalhar. Mais uma questão para testar a atenção aos detalhes. A pergunta é bem específica: o que diz o texto literal da Constituição? Essa é uma pegadinha clássica da FCC. Qual é a resposta que está lá, escrita preto no branco, na lei? E é aqui que está a armadilha. Se olharmos o texto seco do artigo 5º, ele fala em brasileiros e estrangeiros residentes no país. Ponto. Só que a interpretação do STF e da doutrina é muito mais ampla. Eles estendem esses direitos a todas as pessoas. É fundamental conhecer as duas visões para não cair nesse tipo de questão. Muito bem, agora vamos analisar as características dos direitos fundamentais. E a gente vai dar uma atenção especial para aquela que é, talvez, a mais complexa e que mais aparece em prova: a relatividade. Temos aqui as principais características: historicidade, universalidade, relatividade, irrenunciabilidade, inalienabilidade e imprescritibilidade. Todas elas são importantes, claro, mas a relatividade, essa merece um foco especial porque é cheia de detalhes. Então, vamos lá.
A relatividade é a regra do jogo, certo? Em princípio, nenhum direito fundamental é absoluto. Eles podem entrar em conflito uns com os outros e, quando isso acontece, é preciso fazer uma ponderação para ver qual vai prevalecer no caso concreto. Mas, como quase toda regra no direito, a relatividade tem suas exceções. A doutrina majoritária aponta que alguns poucos direitos são, sim, absolutos. E por quê? Porque eles protegem o núcleo duro da dignidade humana, algo que não dá para relativizar. É o caso da proibição da tortura e de tratamento desumano. Memorizar essas exceções é crucial. Ok, mas até onde um direito pode ser limitado? A resposta para isso vem da teoria dos limites dos limites. Basicamente, ela diz o seguinte: a lei pode sim criar restrições a um direito, mas essa restrição tem um limite. Ela nunca pode ser tão grande a ponto de destruir o núcleo essencial daquele direito. E para resolver esses conflitos na prática, a gente usa o princípio da proporcionalidade, que se divide em 3 subprincípios. É um teste em 3 etapas. Primeiro, a adequação. A medida funciona? Segundo, a necessidade. Não existe um jeito menos drástico de fazer a mesma coisa? E terceiro, a proporcionalidade em sentido estrito. Os benefícios superam os prejuízos? Dominar esse tripé é fundamental. E chegamos na nossa revisão final. Agora é aquele momento de passar o olho nos pontos mais importantes, com frases gatilho para ajudar a fixar o conteúdo para a reta final, ali na véspera da prova. Vamos lá. Revisão relâmpago. Historicidade. Evoluem com o tempo. Universalidade. É para todo mundo. Relatividade. Não são absolutos. Irrenunciabilidade. Em regra, não se pode abrir mão. Inalienabilidade. Não se vende. E imprescritibilidade. Não acaba com o tempo. E as gerações, para fechar. Primeira geração, ligada à liberdade, o Estado não age. Segunda geração, ligada à igualdade, o Estado tem que agir. E a terceira geração, da fraternidade, tem foco no coletivo. Simples, direto e muito útil para a prova. E para ajudar a consolidar tudo isso de forma visual, aqui está um mapa mental que amarra todas as pontas do que a gente conversou, os destinatários, as características, a evolução e como a gente resolve os conflitos. É uma ferramenta poderosa para fixar as conexões entre todos os temas. E para a gente terminar, fica uma reflexão. Depois de toda essa análise, qual conceito parece ser o maior desafio? Entender a teoria dos limites ou aplicar na prática os 3 testes da proporcionalidade? Identificar o próprio ponto fraco já é o primeiro passo para a aprovação. Bons estudos, pessoal, e até a próxima!